Olá, sejam todos muito bem-vindos. Hoje vou preparar uma deliciosa receita de biscoito de iogurte com frutas vermelhas. Esse biscoito é muito simples, muito fácil de se preparar, porém muito saboroso. Esse biscoito não precisa modelar nas mãos. Com apenas 2 colheres fazemos o modelo e fica uma delícia, super saboroso esse biscoito. Vamos para a nossa receita de hoje. E eu vou começar adicionando 3 ovos nesta tigela. Em seguida, vou adicionar 2 copos de 200 ml de açúcar e vou mexer bem até misturar todo esse açúcar com esses ovos. E eu vou utilizar o fouet para misturar. Se você preferir utilizar a batedeira, também fica muito bom. Eu estou mostrando para vocês com o fouet, para vocês verem que não é necessário se preocupar se você não tiver uma batedeira, dá muito bem para fazer com o fouet também. E eu misturei aqui por 3 minutinhos, até que esta mistura chegue num ponto que fique bem clarinho, indicando que o açúcar dissolveu muito bem nos ovos. Aí já podemos prosseguir com a nossa receita, adicionando aqui o iogurte. E eu estou utilizando este iogurte, ele é sem sabor e pesa 400 gramas. A marca do iogurte não importa, o que importa é ser um iogurte natural. Eu vou misturar um pouquinho e já vou adicionar o suco de um limão. Eu retiro apenas as sementes e eu não peneiro o limão, porque isso agrega muito mais sabor para a nossa receita. E vou adicionar 100 ml de azeite. E vou misturar um pouco com essa espátula, com esta colher aqui. E já em seguida, vou adicionar a raspa do mesmo limão, de um limão, para agregar muito mais sabor nesta massa. Vou adicionar a farinha de trigo. Inicialmente, vou adicionar 3 copos de farinha de trigo. São copos de 200 ml, mas eu vou precisar de mais um para dar o ponto depois. E na medida que eu vou adicionando a farinha de trigo, vou misturando e ao mesmo tempo vou observando o ponto da massa. Se precisar de mais farinha de trigo, vou adicionando mais farinha de trigo. Aqui já foram os 3 copos. Vou misturar mais um pouco para ver se já deu o ponto. Lembrando que dependendo da umidade do ar, a massa demora um pouquinho mais para dar o ponto, é preciso utilizar um pouco mais de farinha de trigo. E também dependendo do tamanho dos ovos que você utilizar, se forem ovos grandes, vai precisar de mais farinha de trigo. Então, observe aqui o ponto da massa. E o ponto da massa para esta receita não é aquela massa que você deixa ela firme para enrolar nas mãos. Ela fica um pouquinho mais mole mesmo, mas ainda está precisando de mais um copo de farinha de trigo realmente. Então, o total de farinha de trigo aqui são 4 copos de 200 ml. E agora vou adicionar uma colher de fermento Royal, pó Royal, o fermento que todo mundo usa no Brasil. Mas independente da marca do fermento que você utilizar, a receita dá super certo, não tem problema nenhum de crescimento não. Esta receita é muito fácil de se preparar, muito prática e muito deliciosa também. E para você que mora no Japão, vou mostrar para vocês qual é a farinha de trigo que eu utilizo aqui. Eu utilizo essa de 248 ienes, que com o imposto vai para 267. E eu utilizei estas frutas vermelhas congeladas, no valor de 398 ienes, com imposto 430 ienes, mas isto é no valor de agora, né? Esses valores podem variar, porque agora o Japão não está como antigamente, que os preços não mudavam, agora tem inflação aqui sim também. E me diga nos comentários se você gostou de saber um pouquinho do preço dos produtos aqui no Japão. Se você gostou e quiser saber mais, me diga também, que eu adiciono aqui nas nossas receitas os valores que eu utilizei para fazer cada receita. E agora a massa já está no ponto, vou adicionar as frutas vermelhas e vou misturar levemente com esta colher. Depois de tudo bem misturadinhos, vamos fazer aqui os formatos de biscoito. E eu vou assar no meu forno é elétrico, vou assar
num forno pré-aquecido de 180 graus, de 15 a 20 minutos, e dependendo da potência do teu forno, observe, né, se já está no ponto ou não, porque cada forno tem uma potência, então observe direitinho se já está assado o biscoito. E eu forrei a minha forma com papel manteiga, mas se você preferir, pode utilizar a margarina para untar a forma. Eu molhei um pouquinho a forma para que o papel não fique dançando em cima da forma na hora de adicionar os biscoitos aqui. Eu utilizo 2 colheres, uma para colocar a massa e a outra para empurrar, para derrubar até a forma. Não precisa fazer o formato na mão. Fica bem assim, simples e muito saboroso, muito fácil de fazer. Veja, super fácil, com 2 colheres você consegue fazer o formato do biscoito e fica muito bom. E o ponto desta massa é meio mole mesmo. Se você quiser fazer um biscoito com mais farinha de trigo e deixar para fazer o formato nas mãos, para enrolar nas mãos, esse biscoito ele fica bem mais macio nesse ponto aqui. Então, eu indico que faça a massa assim meio mole mesmo, porque é o ponto ideal para a maciez do biscoito. E quando adicionar na forma, evite colocar muito perto, porque quando assar, ela vai esparramar um pouquinho e pode grudar uma na outra. Deixa uma certa distância. Essa mesma distância que eu estou mostrando para você aqui é suficiente. E o ambiente aqui está com um aroma muito gostoso dessas frutas vermelhas. Faça essa receita que você não vai se arrepender. É uma delícia esses biscoitos. Só o aroma e o sabor é inconfundível, muito bom mesmo. E agora veja como que ficou na forma. Eu vou colocar para assar e já mostro para vocês o resultado desta maravilha. E eu espero muito que você tenha gostado desta receita. Te vejo no próximo vídeo. Um grande abraço e tchau, tchau!